Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Além da Razão. Hoje não é apenas um episódio, hoje ele é um convite a um mergulho profundo e bem maior no mistério da fé cristã. Já que nós estamos vivendo uma semana especial, e você que é cristão sabe do que eu estou falando, a grande semana, assim tipo como os mais antigos, e eu lembro da minha avó nessa semana, que ela dizia, essa é a semana maior, é a grande semana. O cuidado era diferente, os serviços eram diferentes, tudo era diferente porque essa é a grande semana, a Semana Santa. Então hoje nós iremos caminhar por essa semana, entendendo um pouquinho mais desse mistério tão forte, tão profundo e tão especial para a fé cristã, que é a vida, a paixão e a glorificação do Cordeiro de Deus. Dipe, seja muito bem-vindo. Boa noite. Amém. Boa noite, David. Boa noite, Padre. É um prazer enorme estarmos aqui hoje contemplando essa graça, né, David, que é a Semana Santa, que nada mais é do que o tempo mais profundo aí da história da humanidade. Com certeza, segundo o cristianismo mesmo, é o período em que a gente dedica exclusivamente, vamos dizer assim, a Deus. Para viver melhor a fé, né? Para viver melhor, entender melhor a fé, para poder perseverar na fé. E onde nós nos encontramos com muitas verdades também, né? Porque eu sinto assim algo misturado, sabe? Um sentimento de sofrimento intenso, de dor, mas ao mesmo tempo de redenção, né? De amor, e onde a gente pôde ver, isso fica muito claro nas escrituras, que um homem, né? De corpo e alma, vamos dizer assim, e que foi a representação do Deus vivo na terra, deu o corpo dele para nossa salvação. Então, o maior gesto de misericórdia que já existiu em toda a história. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, porque nós temos dúvidas e nós queríamos que o nosso ouvinte, o nosso espectador, também pudesse esclarecer dúvidas sobre esse período tão significativo para o cristianismo, em especial a Igreja Católica. Padre Lisandro, uma boa noite, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Boa noite, David. Boa noite também, Dipe. Muito obrigado pelo convite, né, de estar presente aqui nesta noite com vocês e, acima de tudo, nesta semana tão importante para a nossa fé cristã, como já foi mencionado a cada momento, esse momento em que nós somos convidados a contemplar este mistério da vida de Jesus. E quando nós contemplamos o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos também conseguindo, né, nos aprofundar naquela que é a razão e o aspecto central da nossa fé cristã. Aquilo que nós vivemos no decorrer de todo o outro ano litúrgico, ele tem como ponto central, acima de tudo aquilo que nós vivemos hoje. Porque nós conseguimos nessa semana contemplar aquela que é a grande mensagem de Jesus. Não se tem como compreender aquilo que Jesus ensina, faz parte dos seus ensinamentos, sem ter presente este mistério da paixão e ressurreição de Jesus. Sem ele, a mensagem de Jesus, ou Jesus até mesmo, seria considerado simplesmente mais um profeta. Mas por conta deste momento importante, como o Dipe mesmo disse, de redenção, nós conseguimos compreender que aquilo que Jesus anuncia e aquilo que Jesus espera de nós, ele pertence a uma dimensão transcendente, não somente imanente da nossa vida, da nossa fé e daquilo que nós buscamos. Padre, ao falarmos da Semana Santa, e até o senhor já comentou um pouquinho agora na introdução, mas hoje, se nós olharmos a humanidade, não digo que perdeu, mas talvez deixou certos pontos, ou talvez certos pequenos pontos de lado no quesito de fé.
E aí a Semana Santa, ela é uma semana diferente das demais semanas. Do ponto de vista hoje cristão, talvez o que precisaríamos resgatar ou trazer de volta à tona nessa Semana Santa e que certamente faria diferença para vivê-la bem? E o significado profundo, por que essa semana é diferente das demais semanas, uma vez que a gente pode viver a fé em qualquer lugar ou em qualquer dia? Eu acredito sim, David, que o primeiro aspecto para que a gente possa compreender ou resgatar aquilo que no passado a gente tinha como algo fundamental e importante. Vejamos, eu ainda sou de uma geração assim em que a gente participava, né, com bastante... vivia este momento da Semana Santa de modo diferenciado, né? Os meus pais sempre foram católicos e da família do meu pai, acho que foi o que mais ia na igreja, mais participava, mas ainda a gente tinha uma participação um pouquinho pelo lado do respeito, da obediência dos pais, né, e por aquilo que era segmento próprio de uma ordem familiar, né? Mas a gente acredita que nós somos frutos também de um cristianismo e um catolicismo que se vinha por conta desse ensinamento que vinha pelos pais, quase que uma questão de herança, né? Uma questão de herança. Então hoje quase que seria que meio que se perdeu esse ensinamento? Não que se perde o ensinamento, mas hoje para a gente professar a fé não basta a herança. A gente hoje, para que a gente possa acreditar e viver as coisas com convicção, a gente precisa acreditar naquilo, a gente precisa ser convencido daquilo. Por vezes, né, os pais podem acompanhar, podem conduzir, podem explicar, né, mas às vezes é a pessoa, na realidade que nós vivemos hoje, que precisa dar significado e sentido para aquilo que está vivendo. Então, nós temos presente que acredito assim que para que este momento da Semana Santa ele possa ter um sentido e um significado importante da nossa vida, um primeiro passo importante que nós precisamos hoje é da conversão. É de você ter presente na tua vida e conseguir perceber a importância, o significado de Jesus, da fé cristã, e ter presente que não basta simplesmente um lado que é movido por alguém, mas que também a gente busca até mesmo aprofundar a fé, mas conhecer também aquilo que nós acreditamos e professamos. Porque daí sim tem-se presente que é muito importante para o dado da fé, que é a adesão pessoal, né? Eu creio. Infelizmente a gente acaba vendo muito e... Principalmente, claro, nós estávamos vindo de alguns programas e conversando, padre, com jovens cristãos. Mas a gente sabe que ainda é pequeno esse número. E hoje o que muitas vezes a gente percebe, principalmente na juventude, é que alguns até vão na igreja. Claro que existe uma grande parcela que realmente está buscando viver essa experiência profunda de Jesus e trazer o sentido para viver bem. Mas alguns acabam, por conta de tecnologias, por conta dos modismos, por conta das facilidades da vida, até dizer, eu acredito em Deus, mas vive como se Deus não existisse. E o senhor falando, eu vejo que é necessário, então, nesse processo de conversão, uma experiência íntima e profunda de Deus. Agora, como levar hoje essas pessoas, através da igreja ou na igreja, a viver essa experiência para ter esse sentido? A igreja tem falado mais sobre conversão, tem chamado ao arrependimento, ou hoje o senhor percebe que talvez está diferente do que foi há algum tempo atrás? Na verdade, hoje a gente precisa viver aquilo que vivemos no tempo da primeira comunidade cristã, né? O que Paulo realizou, né? Paulo realizou o querigma, o anúncio da palavra de Deus. E nós acredito que esse anúncio é o ponto de partida que a igreja realiza, né? Em nossas comunidades, esse é o objetivo também da catequese, é o anúncio
né, que possa conduzir os nossos adolescentes e todo o esforço possível da igreja, né, para que as crianças e adolescentes, acima de tudo, possam se aproximar da fé a partir de uma adesão pessoal, né, e dentro do processo da iniciação à vida cristã. Mas também, hoje nós vivemos um momento que a gente consegue perceber também esse aspecto do querigma que se realiza por muitos outros movimentos dentro da nossa igreja. Não sei qual que é a experiência de vocês, mas atendendo às vezes confissões, partilhas de muitos adolescentes, também adultos, o quanto que tem sido significado este primeiro anúncio. A pessoa já passou por todo o processo de iniciação cristã, alguns, todos os sacramentos, podemos assim dizer, e a catequese, né? Mas um momento querigmático que aconteceu, ou num retiro, ou alguma coisa semelhante, um acampamento, ou alguma coisa nesse sentido, a pessoa consegue ter uma experiência diferente. E aquilo que lhe faltava e não compreendia até então, começa a dar sentido e significado, e a pessoa começa a dar importância àquilo que ela já possuía, já tinha, mas não tinha tanta consciência como aquele momento querigmático também foi importante, né? Claro que a nossa fé não conclui-se nesse momento querigmático do anúncio. Ela tem uma perspectiva de continuidade, de compromisso na fé cristã, na nossa comunidade cristã. Mas esse aspecto, assim, a gente percebe que hoje nós temos vários caminhos desse elemento querigmático que acredito que é importante, significativo e, queira ou não queira, também ajuda muito nesse aspecto do primeiro anúncio. Eu ia pontuar exatamente isso, padre. Esse processo de conversão, talvez ele tenha um momento mais crucial, mais agudo, que faz com que a pessoa, vamos dizer assim, tenha essa virada de chave, né? Mas ele é extremamente necessário, ou isso acontece com a maioria das pessoas, como por exemplo, Paulo teve um encontro com Jesus, com Cristo ressuscitado, né? E aí foi aquele momento em que Caminho de Damasco. Exato, e ele passou, né, vamos dizer assim, foi um divisor de águas. A partir dali ele de fato entendeu que Cristo existia e ele talvez conseguiu ter fé naquilo que para ele antes fosse algo muito duvidoso. Mas ele veio vendo algumas coisas anteriormente também, obviamente, né? E com a gente também é assim? Ou às vezes a gente tem que estar num momento muito crítico, muito mal, seja espiritualmente, financeiramente, socialmente ou com doenças físicas, para que a gente de fato enxergue Jesus de alguma forma. Acontece isso? Jesus, ele encontra essas pessoas mais necessitadas de fato? Ou pode ser algo mais progressivo, onde essa criança vai crescendo e vai alimentando a cristandade aos poucos e isso vai se tornando cada vez mais sólido? Isso. É difícil a gente dizer assim que é de um modo ou de outro, né? Ou numa situação da vida ou de outra, porque cada um de nós carrega conosco uma história, né? E uma experiência pessoal. Então, é difícil a gente dizer assim que é desse modo pelo qual acontece, né, propriamente este aspecto próprio da conversão, né? O que nós temos de Paulo é aquilo que nos relata a Sagrada Escritura, né, a partir da sua vida, o caminho de Damasco, que ele cai do cavalo, uma grande luz, deixa ele cego, né? Mas daí, ao mesmo tempo, ele é levado, alguém cuida dele, e vai, né, Ananias para cuidar de Paulo, e apresentar para Paulo alguma coisa para que ele consiga acreditar, e ele leva um tempo para conseguir, né, compreender tudo aquilo, né, que ele tá vivendo. Isso vai, né? quebrantando o coração dele. Isso, né? Tudo aquilo que ele vai vivendo. Eu acredito que várias experiências. Tem pessoas que
que dedicam toda a sua vida à sua fé e à igreja acima de tudo, né? E vive de um modo com uma fé assim, pertencendo à comunidade, vivendo na comunidade com exclusividade, assim, às vezes que ela foi conduzida, aquela fé, pela família, passou pelo processo de iniciação à vida cristã e ela consegue viver, né, toda a sua vida a partir daquela fé que acredita. Claro que toda a nossa fé, ela sempre amadurece, né? Esse é um processo normal em toda a nossa vida e a nossa fé também. Nós não permanecemos e não podemos permanecer sempre com uma fé infantil, no sentido como a gente recebeu o primeiro base anúncio. de troca, né? Isto é. Tem-se um momento que vai ser... Às vezes a gente passa pela nossa aridez espiritual, né, significando que em algum momento da nossa fé nós precisamos dar um passo mais significativo acima de tudo, né? Mas existem casos e existem assim, elementos importantes em que na situação pela qual a pessoa está vivendo, o ambiente pela qual ela está participando faz com que ela tenha presente uma experiência diferenciada, inexplicável, que só ficam aquilo que ela viveu, sentiu e aquilo que conduz ela a dar passos diferentes depois, né? Certo. E é isso que a igreja diz, né? O Papa João Paulo II, mas acima de tudo o Papa Bento XVI, né, ele frisa bastante este aspecto. Ninguém se torna cristão mediante uma ideia, uma ideologia, mas sim com um encontro pessoal com uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, né? E este é um aspecto importante para a conversão da fé cristã. É o encontro pessoal com Jesus, que não é um aspecto místico. Diz que para cada um vai ser único. Isto, é um encontro único, que não é um aspecto místico. Alguém, né, consegue, por conta de um aspecto da dúvida, faz uma experiência que ela consegue compreender aquilo que não compreendia por conta de um encontro querigmático. Outros vai se estando presente porque ela consegue compreender a partir daquilo que ela vive na fé cristã de um modo diferenciado. Esses dias ouvi de uma catequista: padre, eu dou a catequese há 30 anos, mas faz há 3 anos, né, que eu consegui compreender tudo aquilo que nós acreditamos. Né? Por quê? Quando diz depois de 30 anos... assim, por quê? Né? Porque teve algum momento que ela conseguiu compreender realmente tudo aquilo que... E assim é conosco também. E bonita essa humildade também de reconhecimento, né? É isso. Quando a gente realmente se fortalece na fé, a gente vai se diminuindo para que Cristo aumente. Esse é o aspecto da humildade dentro da nossa fé. Quando a gente acha que não precisamos de mais nada, que já sabemos de tudo, que não precisamos, né? Não, tá assim, não tem mais nada. Não, pelo contrário, né? Talvez esse seja o ponto, né, padre, em que colocam as pessoas, muitas vezes, em situação de aridez, como o senhor citou, que eu acredito que seja o deserto que nós vivemos, precedendo muitas vezes a graça pela qual ela vai passar, né? Então ela vem aquele momento de sofrimento intenso, e isso nada mais é do que o significado da própria Semana Santa. Semana Santa. Né? Sofrimento, dor, humilhação, né? E tudo aquilo que Jesus passou, que a gente, mesmo tentando imaginar e fazer uma imersão em todo, né, o processo aí de entrega dele, eu acho que a gente não consegue sentir talvez 5% do que ele sentiu naqueles dias. Nesse passo e nesse processo todo, a importância da palavra de Deus acima de tudo, né? Por conta que ali nós temos aquele que é o anúncio primeiro, né? E a base de toda a nossa fé, acima de tudo, né? Além daquilo que é importante para a nossa fé, é a questão da palavra de Deus também, nesse aspecto do primeiro anúncio querigmático, do encontro pessoal com Jesus Cristo. O aspecto do querigma, ela acontece por meio da palavra, e essa valorização da palavra de Deus, né, vai nos ajudando a compreender tudo aquilo que nós vivemos, e até mesmo nesse contexto da Semana Santa, né? Porque é ela que nos coloca dentro
desse contexto da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É a palavra de Deus que nos ajuda a compreender qual é o mistério da vida de Jesus, o significado de tudo aquilo que vai acontecendo, que vai se realizando, e qual que é o horizonte, o aspecto transcendente que nos abre a partir deste mistério de fé. Padre, uma coisa que agora é uma curiosidade, e por acaso, falando agora que me veio essa curiosidade, a Semana Santa, a gente sabe hoje que dentro da Igreja Católica existe muitos ritos e existe, lógico, a importância de cada rito. Tanto que o escritor, acho que é Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, ele fala da importância de cada rito para cada momento. E a gente sabe hoje, então, desses ritos que existem na Igreja Católica. A Semana Santa, creio eu, que não deixa também de seguir um rito próprio. Esse rito, ele começou a ser celebrado desde o primeiro dia após a morte de Jesus, ou ficou-se um tempo e depois os apóstolos ou os sucessores dos apóstolos trouxeram isso para os concílios e começou-se a viver a Semana Santa como ela é hoje? Ou foi diferente? O senhor tem essa informação? Sobre essa questão, né, própria da questão da ritualidade, né? Primeiro, se você cita o Pequeno Príncipe, né, o capítulo 21, ele nos traz, e quando a gente consegue ter presente, porque uma das coisas que nós somos condenados é porque parece que é sempre a mesma coisa, né? As pessoas comentam que é só leitura, a mesma coisa, e vai tendo presente esse aspecto. E aquele diálogo do príncipezinho, né, com a raposa, ela vai também constituindo o que necessita para a construção de uma amizade, né? E que tem tudo aquilo assunto que nós conversamos até então, né? Que a raposa fala para o príncipezinho, né? Se você deixa-me te conhecer, eu também te conhecerei, né? Nesse primeiro momento, você é simplesmente mais um menino e eu sou simplesmente mais uma raposa. Mas ao passo que nós nos conhecemos e nos aproximamos, eu vou estar na minha toca e vou conseguir sentir, e vou conseguir escutar o barulho dos teus passos, e eu vou conseguir reconhecê-lo simplesmente pelo barulho dos seus passos, né? Tendo presente a aproximação, a intimidade, a profundidade, a relação íntima que se tem um com o outro, que ela vai também se dando aos poucos, né? Um se torna único para o outro. Esse é fundamental dentro do processo da conversão, né? É fundamental do processo da iniciação à vida cristã. E a raposa que chama a atenção do príncipezinho. Tudo na vida existe ritos. Tudo na vida existe ritos. A nossa vida é um rito, né? A própria rotina que nós criamos. E daí ela cita o exemplo, né? Olha, eu sei que os homens, eles vêm para caçar. E eu sei que tal dia eles ficam com as mulheres na vila e outro dia eles vêm para caçar. E se eu não soubesse disso, eu não saberia o dia que eu poderia sair da minha toca, né? Então tudo é uma ritualidade dentro da nossa vida, né? E o aspecto nosso do rito, por que para nós o rito ele é fundamental? Porque o rito ele expressa aquilo que nós acreditamos por si só, entende? Não sou eu, o ministro ordenado, que vou dar sentido ou que vou... Não sou eu o centro daquilo que nós celebramos. É aquele que nós acreditamos, é Jesus Cristo. Então, eu entro dentro como presidente, eu faço parte de um rito do qual toda a Assembleia participa também. E este rito, ele traz presente e se realiza a partir daquele que é a cabeça, que é Jesus Cristo. Por isso que dentro da nossa fé, a ritualidade ela é importante. A eficácia do sacramento que nós vivenciamos naquele momento da ritualidade que é realizado, ele não se realiza por conta do presidente, mas, né? Não é quem está ali conduzindo. Mas é por conta daquele que é a razão daquele rito, que é o próprio Jesus Cristo. É ele que concede a graça
por excelência. Por isso que o rito é importante. Por isso que dentro da nossa igreja, o segmento do rito, ele tem um princípio fundamental. Não é eu que faço o rito. Eu vivo o rito que a igreja me oferece como uma ação sacramental. E dentro, né, desta ritualidade, a graça se realiza também, porque a nossa celebração, ela é uma recordação, uma atualização, uma memória, mas também é uma atualização da graça que foi realizada. É como se tivesse como não? Está novamente acontecendo, se renovando o que aconteceu na paixão. Se realizando aquilo que aconteceu na paixão. Por isso, o fundamento do rito, né? Agora, o rito ele não se deu da noite para o dia, né, David? A comunidade cristã, se nós formos pegar os textos do Novo Testamento, as cartas paulinas, todas as cartas católicas, os hebreus, e depois muitos escritos que nós tivemos, as primeiras comunidades cristãs, nós vamos percebendo que alguns elementos, eles se têm presentes até hoje, né? Mas ele foi se dando também ao longo da história, que nós chamamos de tradição. Ele foi se constituindo também, né? Ele foi se constituindo, foi se dando, né? E ele foi ganhando essa assertividade propriamente, né? Então, por exemplo, assim, nós não podemos dizer que como após Jesus ressuscitar, os discípulos começaram a rezar do modo pelo qual nós rezamos hoje. Não, os ritos eles foram se dando, foram se constituindo, mas aquilo que nós vivemos hoje, ele vem de momentos importantes, essenciais, que foram vivendo em todo o processo da vida cristã, né? Então, aqui é outro elemento importante da nossa fé que nós chamamos de tradição, né? Que foi se crescendo com os apóstolos, as primeiras comunidades cristãs, e que foi se dando também ao longo da história da igreja. Esse falando em rito agora, né, David? A gente não tem como deixar de falar sobre a missa. E é um ritual assim bastante repetitivo e único, vamos dizer assim, né? Se for pegar no mundo inteiro, a missa é celebrada da mesma forma. Sim. Segundo o que se foi criado, estabelecido e que existe no missal, acredito que é o que tenha, né, padre? E, ao mesmo tempo, isso, principalmente quando nós estamos no processo ali de mais imaturidade, quando criança, é chato, né? Porque a gente não consegue ter um entendimento do que é aquele... Estou falando por mim. E pelo que eu vejo com afilhados, com crianças, que muitas vezes a gente vai na missa, a criança acham cansativos. Não consegue prender a atenção num ritual para adulto. Porque é difícil a criança conseguir ter uma interação com aquela 1 hora, né? E ela fica curiosa em alguns momentos, mas obviamente isso aí traz uma constância, uma repetição na vida da criança, e ela vai vendo como aquela família vive participando daquele ritual. Ao ponto que, conforme ela vai aumentando o discernimento dela na vida cristã, ela começa a se interessar cada vez mais e cada vez aprender mais. Eu acho que aí entra muito a questão que a gente falou até há pouco sobre a experiência pessoal. Claro! Que a partir do momento que experimenta e que faz uma experiência, você começa a ver, por mais que existe um rito, mas você começa a ver como único, mas também sequencial. Você percebe, desde a questão da liturgia, as leituras, que uma vai complementando a outra ao longo da semana e dos tempos litúrgicos que vão mudando. Só que aí, claro, é um processo de tempo, de maturidade e de experiência pessoal. E assim, David, é tão interessante que quando a gente olha para trás e vê o processo pelo qual nós passamos e outras pessoas próximas ou que trazem o testemunho, que a análise ela vai se modificando ao ponto assim de, em algum momento,
nós termos o entendimento de que a missa era algo chato, repetitivo e simples, até um outro momento, numa outra ponta, em que nos mostra um ritual, né, extremamente complexo, em que nós precisamos estudar linha por linha para poder ter o mínimo de entendimento sobre tudo aquilo que é vivido, apreciado e feito durante esses momentos, nesses 60 minutos. E eu não falava sobre a Eucaristia no outro podcast? Sim. Que eu fui aprender agora que pode mastigar a hóstia. Não sabia disso. Quer dizer, olha como é o processo realmente, ele vai nos trazer. E assim, o momento mais importante da celebração e talvez o sacramento mais importante que nós temos também. Então é a constância. E essa questão da constância, ela justamente remete àquilo que eu perguntava, né, antes, com relação à rotina, né, você ir criando o hábito, a constância, a criança, mesmo sem entender, ela está lá participando. Essa constância vai vendo os gestos de amor que são gerados e esse amor se transforma, né, na misericórdia de Deus. E é isso aí que talvez consiga, eu diria até mais manter a cristandade, né, padre, do que nos levar à cristandade em si. O que o senhor acha? Claro que para que esse rito, ele, como vocês mesmos estava falando, ele tem um significado em si e a gente precisa nos aprofundar dele para que a gente possa viver acima de tudo, né? Possa ter presente. Então, o mergulhar no mistério, ele se faz, né, ao mesmo tempo, né, por um sentido daquilo que ele advém do encontro com Jesus Cristo, mas também daquilo que nós vivemos e celebramos, porque é uma dimensão importante da nossa fé. O nosso catecismo, ele tem 4 partes fundamentais e que elas dizem respeito à nossa vida de fé. Primeiro é sobre a nossa fé professada, o que nós professamos, o que nós acreditamos, e depois a nossa fé celebrada, e que a ritualidade faz parte da celebração da nossa fé, né? E depois a fé vivida, que são os aspectos que fazem parte das nossas atitudes, e depois a parte oracional, a nossa fé rezada, orada, né? Mas faz parte dessa dimensão a questão da ritualidade, desse aspecto ritual, porque nos conduz, acima de tudo, a celebrar aquilo que nós acreditamos. Entende? Então ela nos ajuda. O que ela proporciona? Um encontro com aquele que nós acreditamos, que é Jesus Cristo. E cada vez mais a gente vai tendo a convicção de fato Isso. E por quê? A celebração, por exemplo, eucarística da Santa Missa, ela nos marca alguns encontros fundamentais dentro dela, né? A presença de Jesus Cristo na figura do presidente da Eucaristia, a presença de Jesus na palavra, a presença de Jesus na Eucaristia e a presença de Jesus no irmão que celebra comigo. Então, este aspecto marca também um encontro pessoal com Jesus, que a algum momento alimenta a minha vida, mas também em algum momento ela pode também dar o princípio da conversão, né? Dar o princípio da conversão em algum aspecto próprio, né? Também ela pode servir desse aspecto querigmático também, né? A celebração própria do mistério, né? Uma coisa que me chamou a atenção, padre, e principalmente acompanhando, porque isso já há bastante tempo, claro, fazem mais de 20 anos, eu venho de uma família onde a parte da linhagem da minha mãe, eles são ucranianos. E tivemos bisavós que vieram da Ucrânia. E a gente sabe que o rito ucraniano, assim como o rito menonita, o rito tridentino, e que também são reconhecidos pela Igreja Católica,
são ritos particulares, mas que tiveram, talvez, aí o rito latino teve a mudança a partir do Concílio Vaticano II, aonde mudou. Eu sei que alguns desses ritos ainda reza-se segundo a tradição antiga, de costa para o público, olhando para Jesus, e claro, tem todas as suas particularidades. Desde a questão da Semana Santa, eu também pude perceber a diferença do rito da Semana Santa. Hoje nós, como diz, católicos ocidentais, do que católicos ortodoxos, ucranianos ou outras denominações católicos cristãos. Essa questão dessa mudança do rito, ele foi uma flexibilização para que a pessoa pudesse viver essa experiência? Ou como que o senhor enxerga essa mudança? Isso ajudou, facilitou no processo dessa aproximação com Deus durante esse período? Isso. O rito tridentino é um rito que faz parte da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Não é da Igreja Ucraniana e de outros ritos que têm um aspecto de comunhão com a Igreja Católica. Mas o rito tridentino, ele faz parte, é uma ritualidade nossa, da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi o rito que se tomou corpo no Concílio de Trento. Entende? Por que no Concílio de Trento se formou corpo este rito? Por conta da realidade que se vivia, a instabilidade da fé, a reforma protestante, né? E a Igreja deveria, e ela precisou, ter bem clareza daquilo que fazia parte da sua fé. Em todos os sentidos dos sacramentos, o que nós tínhamos era uma belíssima teologia com Santo Agostinho, principalmente com São Tomás de Aquino e outros grandes santos da Igreja, doutores da Igreja, que tinham-se presente o aspecto teológico, né? Mas nós não tínhamos um elemento doutrinal que nos afirmasse: a Igreja tem 7 sacramentos e nós acreditamos em cada sacramento por conta disso, disso e disso. Então, o Concílio de Trento veio nos dar clareza sobre a nossa fé. Veio dar clareza sobre a nossa fé. Então, teve a sua importância naquele momento e em todo o tempo da história da Igreja, né, que ele se fez presente. A mudança do rito com o Concílio Vaticano II, ela vem de acordo com algumas necessidades, né, ou alguns elementos que se fazia parte. Por exemplo, se hoje nós encontramos dificuldade ainda de nós compreendermos aquilo que nós acreditamos, tendo presente a grande mudança que é para a língua vernácula, imagine se hoje eu estivesse ali na paróquia que eu pertenço, rezando em latim e de costa para o povo. Entende? Eu digo assim, pensando em mim mesmo, por exemplo, se eu vivesse na época de Cristo, se eu fosse um fariseu, eu acho que eu seria o pior deles. É triste falar, mas assim, eu acho que eu estaria lá, erguendo a mão, né, falando para crucificá-lo e discordando das coisas que ele dizia, porque realmente assim, e conhecendo a palavra, né, padre? Sim. Conhecendo a palavra, porque eles sabiam, estudavam, se dedicavam ao estudo do Antigo Testamento. Então, uma das questões importantes aqui presentes é para que nós pudéssemos saber e conhecer aquilo que nós estamos celebrando. Por isso, o rito para a língua vernácula, para a nossa língua. Nós, o português, nós tivemos a reforma do missal romano, com a aprovação da Santa Sé, né? Foi a terceira edição, né? Tendo presente o que desse aspecto? Aquilo que é fundamental para o nosso rito dentro da nossa língua, dentro da nossa cultura, dentro daquilo que nós, né, conseguimos compreender e vivenciar. Então, entende? Então tem essa perspectiva, tem esse objetivo acima de tudo, né? É claro que parece-me assim que nós não conseguimos chegar num objetivo, porque também em algumas questões nós fomos para outro extremo, né? Fomos para outro extremo, que às vezes por culpa nossa também, como ministros ordenados, alguma coisa ou outra, fomos para um extremo no sentido assim de não achar importante o rito, né, de vivenciar
ou fazer, né, algumas coisas que está fora daquele princípio litúrgico e nos achar que nós temos a autonomia de mudar alguma coisa, né? Teve um padre mais velho que morava com ele falou assim: a tua missa é chata, porque na oração eucarística você nunca muda uma palavra. Tá sempre igual. Ele mesmo, brigava assim comigo por causa da proximidade. Mas nesse sentido que, né, que se traz presente, ela veio para nos ajudar a que nós celebrássemos aquilo que conhecemos, conseguir escutar, verbalizar, para participar, né, do que simplesmente a gente está ali, né, como um ouvinte daquilo que se realiza. Por isso o aspecto da participação. Então tem isso. Então hoje nós não vamos dizer assim que esse objetivo nós alcançamos, porque nós não conseguimos, a maioria do nosso povo, compreender, né? Sim. Tem até é um processo longo ainda. É um processo longo, né? Tem um pessoal que trabalha também com podcast na formação cristã. Eles falam assim: você já chegou na missa, viu aquele folheto com um papelzinho ruim, uma letrinha miúda, e falou: o que isso aqui quer dizer? Né? Então isso a gente também vive, no sentido de não conseguir compreender tudo aquilo que nós celebramos. Né? Isso vem de encontro ao próprio coração humano, né? É dado algo vivido por Cristo intensamente e com toda a verdade do mundo, onde, quando nós trazemos para dentro de nós, a gente acaba... Porque, assim, por mais que a gente tente se aproximar de quem foi Jesus, né, padre? A gente não consegue chegar a essa proximidade. Claro que aqueles que foram santificados e as pessoas realmente com uma evolução muito intensa, elas talvez saibam ou pudessem nos dizer de uma forma mais íntima, eu diria. Mas realmente nós, leigos, cidadãos, seres humanos, para a gente tentar ser um pouquinho do que Jesus fez, tanto de pecado que nós cometemos durante o nosso dia a dia. Então é trabalhar muito o perdão, né? E o orgulho, porque o orgulho faz parte desse coração um pouco mais duro, né? Menos quebrantado, fazendo com que às vezes a gente quer trazer a coisa um pouco mais para a forma como nós pensamos. E aí queremos mudar um pouquinho o ritual, a palavra. Isso. Né? Às vezes nós damos muita atenção para as nossas certezas, né? E aqui está o nosso maior distanciamento da graça e daquilo que é, acima de tudo, o princípio da misericórdia de Jesus. Que parece tão simples. Né? Porque a dificuldade do perdão? Porque nós criamos certezas conosco mesmo. E o que Jesus faz? Ele desmonta essas certezas, né? Que certeza é diferente um pouquinho daquilo que é a verdade, né? A verdade é uma só, é Cristo. Mas as nossas certezas, elas fazem parte da nossa visão das coisas, de como nós vamos compreendendo, às vezes meio a tranco e barranco, né? Uhum. E daí, quando nós se fixamos nessas nossas certezas, nós temos dificuldade de perdoar, de acolher e de ter presente. Às vezes a minha verdade não é a mesma verdade de Jesus. E trazendo para esse ponto aí, a gente já pensa até nessa bipartição da igreja lá com Martinho Lutero, que foi através desses da verdade dele, pensamentos de uma verdade criada por ele, né, em que o cristianismo fez essa dicotomização, vamos dizer assim. As feridas que a nossa realidade humana, principalmente de pecado, ela vai construindo, né? As feridas dentro da história da igreja, as feridas que vai construindo dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa comunidade cristã, né? Essas feridas, elas são marcadas um pouquinho por conta desse nosso orgulho, do nosso pecado, acima de tudo, né? De ficarmos doloridos por pouca coisa, por poucos elementos, e daí a gente vai, às vezes, se fixando e vamos dizer assim, né? As grandes divisões, como as pequenas divisões que elas vão acontecendo, elas vão se dando um pouquinho por conta disso, né?
a dificuldade de você, né, mudando de assunto aqui, mas ouvindo sobre a questão da guerra, né? Alguém falava sobre a figura do Trump, né? Então, por exemplo, assim, eles falaram assim, ele é uma pessoa que não, na sua personalidade, ele não pode estar perdendo. Se ele, né, está perdendo, se ele tem a imagem de que ele está saindo como perdedor, né, ele vai dar continuidade. Era a visão dos comentaristas, né? Mas no sentido que dessa imagem também, às vezes, nossa, né? Nós não queremos perder. Né? E para nós vivermos a Semana Santa agora, a gente tem que entender que Jesus foi dado como vencido. A renúncia. Jesus foi dado como vencido. Por isso que para nós é muito difícil viver esse aspecto do perdão e da misericórdia. Quase que poderíamos dizer que foi o fracasso de Deus, então? Num sentido... Humanamente olhando? Não um fracasso de Deus. Deus não fracassa. Mas para a compreensão humana daquilo que nós acreditamos, né? O gesto, por exemplo, de tirarem sarro de Jesus, os outros você salvou, por que não se salva você mesmo, se você é filho de Deus, alguém que morreu na cruz, que foi ali, entende? Que os caras, na sua autoridade, continuaram condenando e conseguiram condenar aquele que se dizia que era o rei dos judeus. Então, por esse aspecto do orgulho humano, do nosso pecado, né, aquilo que Jesus viveu é esse aspecto do deixar ser vencido, né? O deixar ser vencido nesse sentido para que se realizasse realmente aquele que é o mistério de Deus acima de tudo, né? Talvez se Jesus tivesse vivido mais 500 anos, a situação teria sido muito pior do que a entrega dele à cruz. Porque diante de tanto milagre, de tantas... O povo nem aí... provações e provas que Jesus trouxe, as pessoas ainda não conseguiam crer, né, de fato, que ele era o E isso grande revela enviado. para nós muita coisa, né? Muita então nós coisa. estávamos falando da dimensão da misericórdia, do sentido do perdoar, né? Então nós também, como Jesus, temos dificuldade de deixar assim, você foi vencido, né? Que na tua compreensão humana, né, você perdeu. Porque queira ou não queira, nós alimentamos essa imagem, né? De você ser... Desde criança a gente já cresce aprendendo, tem que ser o melhor, você tem que ganhar, você tem que ser destaque. Destaque das coisas, e Jesus apresenta um caminho totalmente ao contrário, né? E aquilo que nós percebemos, porque o importante ali não é o reconhecimento humano, mas é a realização da graça, né? E esse aspecto é importante, por isso que no gesto do perdão também o importante não é o reconhecimento humano, mas é a realização da graça divina, né? Então, esse aspecto da Semana Santa, ele é muito importante quanto esse elemento, né? A gente traz à tona aí a pirâmide ali do ser, do fazer e do ter, né? Então, a gente conversando com pessoas no dia a dia e não tem idade isso, né? A maturidade emocional não tem idade, né, padre? Então, tem pessoas idosas que têm uma maturidade emocional infantil e tem pessoas jovens, adolescentes, pré-adolescentes, com uma maturidade emocional bastante avançada. E como as pessoas veem muito essa questão do que você faz e do que você tem. E aí não olham para a verdadeira identidade, né? Ou seja, quem você é diante de Deus. Né? Quem foi Cristo para você, o que ele representa na tua vida. Isso é o que a gente vive. Daí você cresce dessa forma, como que você vai ser diferente? Então, se aproximando de pessoas que pensam diferente de você. E aqui está, para a gente entender, o princípio da santidade. Quando a gente consegue tomar consciência disso, é o caminho da santidade, que é totalmente contra aquilo que é a noção do mundo de todas as coisas, né? A noção do mundo de todas as coisas, né? Então, é um caminho excelente, assim, no sentido para compreender o caminho da santidade, o chamado que Jesus nos faz à santidade, ele se faz por isso também, né? Sim. Agora também esse momento assim que nós estamos vivendo a Semana Santa, ele nos leva também a compreender um aspecto importante, porque hoje também nós temos noção assim de que todo mundo precisa acreditar a mesma coisa e para que a nossa ação evangelizadora se concretize, todos tenham que bater
palmas e No sentido de reconhecer aprovação. que aquilo é aprovado, todo mundo acreditou. Nem com Jesus aconteceu isso. Entende? Nem com Jesus. Dentro de todo o processo que vocês citaram, que Jesus realizou, né? Quantos que realmente foram formar-se enquanto comunidade, que acreditaram, professaram, estiveram com Jesus e depois deram continuidade mesmo diante da perseguição. Mesmo diante da perseguição. Então, a nossa fé cristã, a gente tem que entender que ela não é uma fé de multidão, é de comunidade. A nossa fé cristã, ela não é de multidão, ela é de comunidade. Não é quantidade, é qualidade. É, nesse sentido, né? Porque é na comunidade que nós professamos a nossa fé. Nós professamos a nossa fé. E daí nós ficamos perdidos porque nós achamos que todo mundo tem que acreditar. A nossa igreja tem que estar lotada. Tem um monte de gente nos seguindo, acreditando em tudo. Os amigos todos com você. Isso, aprovando, a família batendo inteira. palmas. É diferente, né? Se nós contemplamos esse mistério da cruz de Jesus, né, nós temos presente essa característica, né? Padre, uma curiosidade agora também, antes de eu entrar numa pergunta que eu quero saber sobre uma celebração específica que acontece dentro da Semana Santa. Na Semana Santa, aumenta o número de pessoas na igreja? Com certeza. Domingo Nós já vimos hoje, né? Sexta-feira Santa. Quarta de cinzas. Quarta, é muita superstição, bastante superstição, né? Então, o povo vai... Olha, então não adianta ser cristão só de Semana Santa, gente. É periodicidade, é constância, é dia a dia, né? Vamos pegar ali o David faz parte da nossa comunidade ali, né? É difícil encher a igreja, né? Mas chega na Semana Santa, falta lugar. Quarta-feira de cinzas foi preciso buscar cadeira, por causa que e no cotidiano das nossas celebrações é bem difícil de ter um grande número de pessoas, né, que participam das celebrações. Mas é que isso entra nessa questão que o senhor falou de quase que uma, não digo crendice, o senhor usou uma outra... Superstição. Será que seria só uma superstição? Quer dizer, se eu não for essa semana para missa, eu vou para o inferno. Então, essa semana eu tenho que rezar. Alguma coisa assim também, às vezes ligado como um aspecto de proteção para a vida, né? Para dar certo o trabalho, dar certo os meus projetos, dar certo as minhas coisas, as minhas realizações, né? Como que se fosse buscar a fé para encontrar uma luz para iluminar aquilo que eu preciso para que eu possa me desenvolver, crescer, prosperar em alguma coisa nesse sentido, né? Que a busca da fé está muito relacionado a isso hoje. Sim. Quem vende milagre, assim, hoje o marketing um pouquinho da fé está nesse sentido, né? Sim. Quem consegue vender aquilo que as pessoas querem, ele tem um grande número de pessoas que vão seguindo porque ele está vendendo aquilo, né? Por isso que eu sempre falo, e o Deep sabe disso, eu falo assim, eu tenho muito medo da chamada teologia da prosperidade, que é totalmente contrário daquilo que Jesus ensina, porque entra muito no que o senhor estava falando hoje. Muitas vezes a pessoa vai vender um milagre, vai vender uma graça, vai vender no sentido de dizer, você vem, faz isso que Deus vai te dar aquilo. E não, Jesus está dizendo, você quer me seguir, quer dizer, você vai perder aquilo que você julga ter. Só que, claro, eu vejo também como uma oportunidade, e aí o Padres, eu vejo que a igreja tem feito isso, eu vejo como uma oportunidade, já que é a semana que enche, quando é uma oportunidade de a gente jogar a rede e pescar um pouquinho mais de gente, que vai continuar, né? Mas, claro, Padre, uma das celebrações que acontece é uma celebração dividida em 3 partes, que é o Tríduo Pascal. Realmente, é uma celebração em 3 partes, que começa na quinta, continua na sexta e termina no sábado. E se eu não for, por exemplo, eu vou na quinta, sexta-feira, não estou afim, ou não, na quinta eu não vou, mas eu vou na sexta, sábado já fui na sexta mesmo, vou deixar para ir no domingo. Como que é isso? Como que a igreja ensina isso, Padre? E por quê? A igreja convida para participar desse mistério da Semana Santa, que é o Tríduo Pascal, né? Cada celebração ela se torna
uma continuidade, porque nós vamos celebrando o mesmo mistério, né? A Quinta-feira Santa, qual que os dois elementos importantes, o principal da Quinta-feira Santa é a instituição da Eucaristia, né? É a instituição da Eucaristia. Então Jesus institui a Eucaristia, ele nos deixa o pão e o vinho, não como memória, não como símbolo do seu corpo e sangue, mas como o seu corpo e sangue propriamente dito. Então, é o pão na aparência de pão, mas a substância é o corpo de Cristo. É o vinho na aparência de vinho, mas em substância é o sangue de Cristo. É a instituição. Este é o meu corpo, né? Este é o meu sangue, na expressão da instituição da Eucaristia, que também é a instituição do sacerdócio, que é aquele que tem a missão de fazer o quê? De fazer com que este memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é a Eucaristia, né? A Eucaristia é a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então Jesus também institui o sacerdócio para que possa realizar este mesmo ato até a sua segunda vinda, né? Até a sua segunda vinda. Então o primeiro aspecto desta Quinta-feira Santa é este elemento que nós vivemos, e também o gesto do lava-pés, porque o gesto do lava-pés revela já a missão de Jesus. Lavar os pés, nós sabemos que era algo como que se fosse um acolhimento do visitante que chegava numa casa. Mas, né, chegava alguém na casa, na minha casa, lavava os pés, mas quem fazia isso era o escravo, aquele que servia, né? Então, nunca o dono da casa. Nunca o dono da casa. E Jesus realiza esse ato, né, demonstrando que ele veio para servir, ele veio para dar a vida. Então ele já vai trazendo tudo isso, nós vivemos no mistério da Eucaristia, todo esse gesto, né? Todo esse momento. A Sexta-feira Santa, nós não realizamos o sacramento. Nós temos o quê? A leitura da paixão. Mas por que não realiza o sacramento? Claro que a gente sabe, mas muita gente que está acompanhando não sabe disso, padre. Não rezamos a missa na Sexta-feira Santa porque é o momento da vigília. Jesus está morto. Da morte de Jesus. É o momento da vigília, né? Da vigília. Estamos vigilantes por conta desse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e nós não realizamos esse sacramento porque, né? Porque aquele que é o autor do sacramento propriamente, que é Jesus, né? Ele se encontra na mansão dos mortos, né? E então temos presente esse sentido. Por isso que nós temos o sentido da leitura da paixão, da oração universal, mas também da adoração da cruz, né? Trazendo presente a vivência deste mistério, a cruz de Jesus, não só como um anexo da nossa fé, mas como um aspecto importante da nossa fé. E por isso que a igreja nos convida à penitência, ao jejum, a um momento de reflexão, um momento próprio, porque é este momento essencial em que nós estamos vigilantes, neste sentido que nós vivemos este momento da paixão e morte de Jesus, né? E a vigília pascal é o centro de tudo, é o centro dessas celebrações, né? A vigília pascal, porque nós vivemos e temos presente na vigília pascal, né, tudo aquilo que Deus realizou em favor da humanidade. Ela tem um sentido batismal, tem o sentido próprio da luz, que é a transformação pela ressurreição de Jesus, né, o sentido a noite se torna iluminada, né, o sentido da passagem da morte para a vida, das trevas para a luz. Então este sentido da vigília pascal, né, que é aquela celebração que a liturgia propõe 9 leituras. Por que tanta leitura, né? Por que tão comprida? Não poderia ser mais breve? Nós somos convidados a contemplar tudo aquilo que Jesus realizou em favor da humanidade em toda a história da salvação. Por isso que as leituras também são um roteiro. Trazem presente essa história da salvação. A primeira, a criação. Depois nós temos o chamado de Abraão.
Depois nós temos Moisés com a passagem do Mar Vermelho, a libertação da escravidão. E depois nós temos mais 4 leituras do Antigo Testamento que nos vão falando sobre o aspecto da vida de Israel, dos profetas, né, que vão alimentando a vida do povo de Deus até a espera messiânica de Jesus, né? Daí nós cantamos o Glória, como um sentido de que Jesus nasceu, né? A encarnação de Jesus. Daí uma leitura do Novo Testamento e o Evangelho, né? Trazendo presente todo esse aspecto da história da salvação. Nós celebramos nessa vigília pascal para entender o mistério que nós estamos celebrando, por isso memória. Então, neste momento, nós vivemos pela paixão, morte de Jesus, mas nós vamos compreendendo que tudo faz parte de uma mesma história da salvação, que é a reconciliação de Deus com a humanidade. Acima de tudo isso, que Jesus encarnou-se, há um mistério da encarnação de Jesus que é para a nossa redenção, para o nosso resgate, para esse sentido da misericórdia também com toda a humanidade, né? De que aquilo que parecia um fracasso na cruz, né, se torna um aspecto de esperança para a vida nova, o elemento da transcendência, da ressurreição de Jesus, né, nos mostrando acima de tudo qual é a mensagem de Jesus. Ele veio com uma vida nova, né, a dimensão transcendente da nossa vida, do céu, da vida eterna, né, deste mistério propriamente, né? Por que vale a pena, se antes nós falávamos se Jesus se deu como vencido no momento da sua morte, ele se deu ser vencido para esta nossa compreensão material, humana, mas o que Jesus nos traz presente naquela dimensão: o meu reino não é deste mundo, né? O meu reino não é deste mundo. Então aqui se inaugura aquilo que nós compreendemos como o reino dos céus, o mistério central da nossa fé. Se não fosse a ressurreição, este mistério próprio da ressurreição de Jesus, nós não conseguiríamos compreender a razão de tudo aquilo que Jesus realizou, né? E não teria sentido até mesmo a vida sacramental, porque até os elementos próprios dos sacramentos eles vão nascendo desse mistério. E daí nos ajuda a compreender que tudo aquilo que Deus fez, que Jesus realizou, ele se concretiza aqui. Olha, que maravilhoso, na sua ressurreição. Né? Isso é algo que é muito tocante. E talvez tenham pessoas que estejam assistindo, participando e acompanhando o nosso podcast, David, que às vezes não conseguem sentir essa sintonia dentro das 4 paredes, vamos dizer assim, de uma igreja. Então, você ouvindo isso, pode trazer talvez uma reflexão para você, porque olha quanto ensinamento, olha um compilado que está sendo feito sobre a vida de Jesus. Claro, só a superfície a gente está expondo aqui, mas talvez seja um chamado para você. Então, entre lá, participe, curta, envie para pessoas que você gosta também, ou não gosta, ou para a sogra, ou para o cunhado, enfim, para todo mundo, né? Para os amigos, para os inimigos, David. Além da razão.fb, tá? No Instagram, YouTube, participe que com certeza você também vai estar evangelizando e é para isso que a gente está aqui. Padre, essa celebração do Tríduo Pascal, ela é preceito cristão, assim como a missa no domingo, ou ela não é preceito? E aí volto àquela pergunta, se eu participar, porque até um dia teve um servidor do altar que fez uma observação, acabou a missa de quinta-feira, falou, o padre não deu a bênção. Depois, no sábado, o padre não fez o sinal da cruz para começar a missa. Por quê? Porque é uma continuação. Aquilo que o senhor falou, começa na quinta, percorre a sexta, conclui-se no sábado. Mas isso é um preceito e se eu deixar de participar, é pecado? O David não alisa, viu, padre? Ele vai lá no cerne, como diz o sudoestino. É uma linguagem, assim, claro, que faz parte da nossa fé, essa questão de preceito, de pecado mortal, né? A não participação. Eu não sou fã muito dessa linguagem legalista, um pouco dessas questões, né?
não no sentido de não ser fã, né? Aquilo que faz parte do ensinamento da igreja, mas de usar numa tonalidade desse sentido, né? Nós somos convidados, e Jesus nos convida a vivenciar o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Faz parte da nossa fé, não só como um sentido de obrigação, né? Mas como um sentido próprio da nossa vivência cristã, a importância de participar do tríduo pascal. Ela não é um anexo da nossa fé, não é uma questão se eu posso ou não posso participar, mas por conta daquilo que eu acredito, daquilo que eu professo, eu preciso me sentir inspirado, convidado, movido a viver com intensidade este mistério da minha fé, né? Porque dentro da minha compreensão de fé, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu professo, no sentido do pecado não é só porque eu não participei, né? Mas naquilo que fez parte, o fruto da minha escolha de não participar, né? Aquilo que fez parte do fruto da minha escolha de não participar. Para um cristão, não é um tempo de passeio, não é um tempo de descanso. Para nós cristãos é o momento de viver com intensidade a nossa fé. Então, se eu não consigo colocar dentro do meu projeto de vida pessoal, ter presente que é um momento para viver com intensidade a minha fé e não para passear, significa que Deus não é prioridade da minha vida. E aqui que está a noção de pecado. Amar a Deus sobre todas as coisas, guardar domingos e festas de guarda. Aqui que está o princípio do pecado, entende? Quando não é o ato em si de não ir, mas o que está levando a esse ato. Isso, aquilo que faz parte da minha decisão e que me move a ter presente tudo isso, né? O nosso tempo, a nossa vida, é nós que fazemos, é Sim. nós que nos organizamos. E nós vamos nos organizando conforme aquilo que nós vamos tendo prioridade em nossa vida. Com certeza. E aqui está presente este aspecto central, né? Este momento que nós estamos vivendo é prioridade. É um momento único. A igreja nos convida à reconciliação, confessar-se pelo menos pela Páscoa de Jesus, né? Então, a gente é um sentido maior de não ser simplesmente um processo legalista, né? Mas um processo de projeto de vida, de compreensão, de sentido e significado da vida sobre aquilo que eu pretendo buscar, aquilo que eu busco e pretendo viver também, né? Então, não é um momento... Por que a gente escolhe o passeio? Porque daí a gente dá atenção para a realidade mundana. É um momento, um feriadão, vou viajar, vou para o alagado, vou para a praia. E é gostoso, né, padre? Faz parte, quem que não quer? Sim. Mas não é um momento para isso. Entende? Perfeito. Mas é que é um feriadão, né, padre? É. Gente, feriadão, vai, já dá aquela emendada. Descansa. Não, eu vou fazer até um relato aqui, David, talvez até um testemunho, que pode servir para você também. Eu, por um certo período, era um cristão que não deveria ter sido. Felizmente, graças ao bom Deus, eu consegui entender e aprender e ter o discernimento para viver o que eu vivo hoje. Então, em algumas, talvez muitas vezes, eu priorizei, por exemplo, amizades. Eu fui tão assim de ter pessoas perto, dentro da minha casa, de ajudar, de poder ser ajudado, de estar junto, e que a amizade para mim era algo tão forte que eu colocava ela acima de tudo. Quando eu entendi de fato que primeiro é Deus, né? Então Deus, primeiro mandamento da igreja, depois vem o nosso cônjuge, no caso a minha esposa, depois a família, os filhos, e aí a gente vai ramificando para o restante da família, para os amigos, para o próximo, né? Só que esse entendimento, ele dói também, né, padre? Porque faz com que a gente reedite a nossa vida. A gente tem que recalcular essa rota e recomeçar, e esse recomeço é doído. E o que o senhor falou, assim, vem tão de encontro, eu vou dizer na prática, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas assim, eu também viajava. Viajava para fazer coisas do mundo, curtir, lazer.
E algumas vezes eu já fui pescar no feriado santo. Eu amo pescaria. Sexta-feira Santa, dia do peixe. Sexta-feira Santa, dia do peixe. Jogue suas redes. Nunca peguei um peixe sexta-feira santa. Nunca. Não, olha, verdade, assim, juro pela minha família, pela minha esposa, por Deus. Nunca peguei um peixe de sexta-feira santa. Quer dizer, Deus Não fala, era para estar pescando. Não é para estar pescando. O que você está fazendo aí? Não entende. Vai uma, vai duas, vai três, vai quatro, vai cinco. Não vai pegar peixe. E não pega peixe mesmo. Claro, gente, aquilo que foi falado, é tempo de viver a conversão, de jejum, de penitência, de recolhimento e de mudança de vida. Padre, a conversa está maravilhosa, mas infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso podcast e sei que ainda tem muitas dúvidas sobre a Semana Santa. A gente não falou sobre o jejum, sobre tantas coisas que nos aproximam ainda mais de Deus. Mas com certeza não vai faltar oportunidade para a gente continuar esse bate-papo tão bacana. Mas eu gostaria de pedir que o senhor pudesse deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando, até mesmo também fazer esse convite, já rapidamente falando o que é a ressurreição, que é o domingo, porque nós chegamos até o sábado, e como diz, não termina no sábado, continua no domingo a celebração, que é a ressurreição. Então, se o senhor pudesse falar um pouquinho o que é a ressurreição, deixar essa mensagem e, claro, fazer o convite, passar até mesmo os horários em que vai ter as celebrações, tanto na nossa paróquia, que é a paróquia Cristo Rei da Cango, quanto nas demais paróquias da nossa diocese, que creio que também é tudo muito próximo os horários, se não todas no mesmo horário, né? Isso, os horários da Semana Santa, da celebração, quinta-feira à noite, 19h30, a sexta-feira santa, às 15 horas, né? Cada comunidade se organiza por conta da vigília, né, que é o momento de adoração. Na sexta-feira santa nós teremos a encenação da Paixão de Jesus no Morro do Calvário, às 19h30. Também algo que fizemos com o apoio da Prefeitura Municipal, né, Secretaria da Cultura, acima de tudo. E é só para o pessoal da paróquia ou está todo mundo convidado? Todos convidados. Inclusive da região? Todos, inclusive da capital, Boa Esperança do Iguaçu também. Né? Também. Então a encenação na sexta-feira santa no Morro do Calvário, com os grupos de jovens da nossa paróquia que estão organizando, né? A vigília pascal às 19 horas no sábado, né? E o que muda é o domingo, né? Nós vamos rezar às 6 da manhã e às 8 da manhã, para que a gente consiga ter missa nas nossas comunidades aí que são grandes, né? Então é importante o sentido da missa, porque é o sentido da ressurreição de Jesus. E, inclusive, eu fiquei sabendo que já vou contar só para você que está acompanhando. Fiquei sabendo que lá na Cango, depois da missa às 6 horas da manhã, tem um café da manhã de Páscoa. Tem um café e partilhado. Todos são convidados. Vai e leva um prato cheio. Olha aí, como diz, leva um prato mais cheio. Partilha. Vai ter partilha. Então esse é o café lindo. Partilhado, né, na sexta. A missa às 6 e depois o café partilhado. No domingo. Desculpa. Então, o que nós celebramos e o que é a ressurreição de Jesus? É o mistério essencial próprio da nossa fé, né, em que Jesus ressuscita e assim para nós inaugura aquilo que é fundamental, que é, né, este mistério da vida nova, do reino dos céus, da vida eterna, né? Agora, não basta a gente, para viver com intensidade este momento, saber o que significa em termo teórico ou teológico. Acho que é importante a gente viver como os primeiros cristãos ali, aqueles que estavam com Jesus, o que eles viveram. Aquilo que eles viveram, a intensidade, o significado, né? As mulheres vão ao túmulo de Jesus, vê que o túmulo está vazio. O que aquilo significa para mim, para ti, para nós? Será que o túmulo vazio ele diz alguma coisa de significado para nós? Depois, Pedro e João vão correndo quando sabem que o túmulo está vazio. Eles vão correndo. Pedro tem uma experiência. João, outra experiência. Né? Mesma coisa com as mulheres. De repente, os 8 dias depois, uns discípulos correm para um lado, outro para o outro. Eles estão reunidos de novo no cenáculo. Daí que Jesus aparece no meio deles e diz: vede, sou eu.
vede minhas mãos, o meu lado, sou eu mesmo, não é um espírito. Me dá um pão aqui para comer, sou eu mesmo. Então, vamos dizer assim, que é uma experiência única de cada um deles, e nós somos convidados a fazer a mesma experiência de Jesus. A mesma experiência. Se hoje nós acreditamos, é porque tivemos estes testemunhas que nos disseram: Jesus ressuscitou. Para Tomé foi uma experiência, para Pedro foi uma, para João foi outra, para as mulheres foi outra, mas nós também, a cada Páscoa, a cada ressurreição, somos convidados a fazer este momento, esta experiência, este aspecto próprio daquilo que é o significado e o sentido da ressurreição de Jesus Cristo, porque aquilo que eu vivo esse ano vai ser diferente daquilo que eu vou viver o ano que vem. Aquilo que me chama a atenção da ressurreição de Jesus nesse ano vai ser diferente daquilo que propriamente é do ano que vem. Então, diz assim, viver com intensidade a ressurreição, seguindo a experiência, mediante também a experiência daquilo que aqueles contemporâneos de Jesus viveram, para que a gente possa cada vez mais aprofundar o mistério próprio da nossa fé. Para que a gente possa cada vez mais dizer assim que a minha fé em quem eu acredito não é uma fé vazia, não é uma fé simplesmente de dizer que se tem fé, não. Mas ela move o meu corpo, move as minhas atitudes, move os meus sentimentos, move as minhas emoções, move a minha razão e me faz sentir amado. Que maravilha. Me faz sentir amado. Deep. Fiquei tão introspectivo aqui agora nas palavras do padre que me senti bastante tocado. E eu digo que isso é tão maravilhoso que mesmo já tendo recebido a Eucaristia hoje, eu já estou com vontade de recebê-la de novo. Então isso acho que mostra que eu acredito estar no caminho certo. Então, para você, eu vou finalizar aqui trazendo uma certa reflexão, tá? Porque como eu venho vivendo a cristandade nos dias de hoje, a gente conversa com bastante gente, né, os pacientes que eu atendo, então, invariavelmente, isso acaba sendo a minha rotina também. E eu venho sentindo um pouco esse chamado no sentido da evangelização. E Cristo também nos chama para isso. Então, muitas vezes, nós arrumamos desculpas para tudo, né? Ah, porque a minha rotina é muito pesada. Ah, porque eu não vou à igreja porque eu não gosto do padre. O padre vai ficar descabelado comigo agora, mas assim, importante a gente trazer à tona, porque é o que a gente ouve, padre. A gente ouve isso no dia a dia e a gente precisa também, de certa forma, com amor, mais firmeza, com a docilidade e ao mesmo tempo com a virilidade de Jesus, ter um posicionamento para que talvez isso possa abrir uma fresta no coração das pessoas. Então, viver a tua rotina não te afasta da cristandade. O que a gente dizia de rotina para manter a ritualidade, para trazer convicções e prosperar o amor, é justamente você viver com Cristo no teu dia a dia, tá? Então, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, agora o Dr. Deep está querendo virar santo. Eu quero virar santo. Se eu puder, eu estou trabalhando para isso. Mas eu não deixei essa é a meta. Essa é a meta, mas eu não deixei de ser médico. Eu não deixei de ser esposo, não deixei de ser pai, não deixei de ser irmão, não deixei de ser amigo. Então, eu vivo a minha rotina normalmente, tá? Trabalho o dia todo, né? Cirurgias, atendimentos, procedimentos, e também me dedico muito à igreja, venho me dedicando à comunidade, aos movimentos que existem. A gente vai sentindo isso, né? Deus vai nos colocando de forma muito clara. E quando fica dúvida, a gente precisa conversar com Ele, sentar aí no Santíssimo, ouvir, ir criando intimidade com Deus. Isso faz com que Ele vá nos mostrando os melhores caminhos. E com relação, então, a essa questão do padre, né? Eu não vou lá naquela igreja porque o padre é isso, porque eu já fiz isso. Então, se você faz isso hoje, é o momento de você se redimir, de você tentar, de alguma forma, buscar a purificação da tua alma, porque isso é
um grande pecado, isso que a gente faz. Isso é o coração duro, o coração peludo que o ser humano tem, no sentido de apontar o dedo para o outro e esconder, né, a sua própria fragilidade, esconder a tua própria vulnerabilidade, né, no sentido da gente querer se blindar e transferir a responsabilidade. Um grande santo que existiu, ele dizia algumas frases, eu venho estudando um pouco mais sobre ele, lendo alguns livros, e está sendo bastante impactante para mim. Eu vou citar algumas aqui. Então ele dizia assim: ama muito os sacerdotes, reza por eles, trata-os com carinho e compreensão, porque são instrumentos de Deus. Sobre a missão: sem os sacerdotes não haveria Eucaristia, e sem a Eucaristia não há igreja. Sobre a responsabilidade espiritual: um sacerdote pode abrir ou fechar as portas do céu para muitas almas. Sobre a fragilidade e a humanidade: o sacerdote, sendo homem como os outros, carrega um tesouro divino em mãos humanas. Respeitar um sacerdote não é exaltar um homem, é reconhecer aquele que age por meio dele. São José Maria Escrivá dizia que o sacerdote é outro Cristo. E talvez, hoje, a maior crise não seja de padres, mas de homens que esqueceram o valor do verdadeiro sacerdócio. Amém. Gente, e não poderíamos terminar diferente do que pedindo então ao Padre, a este sacerdote, para invocar sobre cada um de nós a bênção de Deus, para que sim, a gente possa viver bem essa Semana Santa, a partir de hoje, esse tríduo pascal, vivendo na intensidade, no amor, na entrega, na comunidade, mas com um desejo: passar pelo sepulcro e não permanecer nele, assim como Cristo sair vitorioso pela ressurreição. Padre, Amém. Pedimos a sua bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E para você, um bom final de noite e, com a graça de Deus, até quinta da semana que vem. Fiquem com Deus.